Salve, salve, galerinha! Sejam muito bem-vindos ao canal Pronto Socorro da Matemática. Eu sou o professor Marcelo Rubens, mas podem me chamar de Tio Celo. Se gostarem desse vídeo, se inscrevam no canal e ativem as notificações. Se puderem, me sigam também nas redes sociais. Nesse vídeo nós vamos tomar contato com uma estrutura matemática chamada árvore de possibilidades. Tá, e para que serve uma árvore de possibilidades? Como o nome já sugere, ela serve para prever possibilidades de resultados em situações referentes à análise combinatória. O exemplozinho ali vai mostrar claramente para a gente essa circunstância. Em um restaurante popular, o cliente escolhe sua refeição optando por um tipo de carne, um tipo de salada e um tipo de sobremesa. No cardápio de hoje, o restaurante oferece como opções. Então a tabelinha vai ilustrar para a gente quais são as opções. De carnes seria peixe, frango ou carne vermelha. Para salada, salada mista ou salada verde. E para sobremesa, o sorvete ou a laranja. De quantas maneiras diferentes o cliente que escolher a carne, a salada e a sobremesa poderá montar sua refeição? Vejam, talvez responder o probleminha de uma forma mais direta não seria difícil, mas a ideia do uso da árvore é enxergar quais são os resultados. E, para tanto, eu vou entender o seguinte. Nessa situação, nós temos que cumprir 3 etapas. Na primeira etapa, o cliente vai escolher uma opção de carne. Na segunda etapa, uma opção de salada. E na terceira etapa, uma opção de sobremesa. Então, são 3 etapas a serem cumpridas aqui, ok? Então, vamos à primeira etapa. Bom, a pessoa pode escolher entre o peixe, o frango e a carne vermelha. Tá. Feita a escolha, por exemplo, do peixe, agora ele vai para a segunda etapa, que é a escolha de salada. Então, eu tenho aqui uma primeira opção, que seria escolher a salada mista, e uma segunda opção, que seria escolher a salada verde. Tá, mas isso caso ele tenha escolhido o peixe. Se ele tiver escolhido o frango, como é que seria a situação? Para o frango e salada mista, para o frango e a salada verde. Para carne e salada mista, salada mista ou salada verde. Bom, vamos agora para a última etapa. Vamos supor que a pessoa escolheu o peixe e a salada mista. Ela pode escolher como sobremesa o sorvete ou a laranja. Tá, mas ela pode ter escolhido salada verde com peixe. Então seria salada verde e sorvete, salada verde e laranja. Vocês já perceberam, pessoal? A ideia da confecção da árvore é ir montando esses galinhos para poder visualizar as opções. Então, para acelerar um pouquinho, pessoal, eu já vou preencher a terceira etapa para cada uma das opções que eu tenho de segunda etapa. Bom, agora que essa etapa de preenchimento foi cumprida, eu consigo ir montando quais são as possíveis refeições que a pessoa tem como escolha para o dia de hoje nesse restaurante. Vamos à primeira: peixe, salada mista e sorvete. Para a segunda opção, peixe, salada mista e laranja. Vocês estão percebendo? Eu estou percorrendo os galhos dessa árvore para fazer a montagem das refeições, das respostas. Então vamos lá. PVS, PVL. Bom, com o P nós já cumprimos todas as possibilidades. Agora vamos com o F com o frango. FMS, FML, FVIS, FVIL. Para a última etapa, né? Para o último ciclo, né? Carne vermelha, CMIS, CMIL, CVIS. E a última, sim, C, V e L. Então aqui eu tenho a lista de todas as possíveis refeições a serem montadas neste restaurante na data de hoje a partir das opções que o cardápio oferece.
A pergunta é bem simples: de quantas formas diferentes, de quantas maneiras diferentes, alguém que vá ao restaurante pode montar sua refeição, escolhendo uma carne, uma salada e uma sobremesa. Vamos à contagem, pessoal? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Portanto, o cliente teria 12 opções de refeição a serem escolhidas na data de hoje. Ok? Entenderam? Muito trabalho? É, um pouquinho, né? Mas pelo menos nós conseguimos visualizar todas as possibilidades de refeição para o probleminha proposto. Se você gostou do vídeo até aqui, pessoal, já deixe seu like antes da gente ir para o próximo exemplo. Vamos lá? Esse próximo exemplo é uma daquelas situações bem clássicas para análise combinatória e também para probabilidades. No lançamento de uma moeda podem ocorrer dois resultados: cara, representado pela letra K, ou coroa, representado pela letra C. Num experimento, uma moeda foi lançada 4 vezes. Sobre esse experimento, pergunta-se quantos foram os resultados obtidos, e tem mais uma perguntinha: em quantos deles ocorreram ao menos 2 caras? Então vamos à montagem da nossa árvore de possibilidades. Na primeira etapa, pessoal, foi feito o primeiro lançamento. Opções de resultado: cara ou coroa. Cumprida a primeira etapa, vamos para a segunda etapa. Então, da primeira etapa, caso tenha ocorrido cara, eu posso novamente ter na segunda etapa cara, ou então coroa. Da mesma forma, se porventura aconteceu coroa na primeira etapa, eu posso ter cara na segunda ou coroa na segunda. Vocês estão percebendo? A gente vai fazendo as suposições a partir da etapa anterior. Feito isso, agora a gente pode acelerar um pouquinho para a terceira etapa. Cara, coroa, para a última etapa, pessoal. De cada uma das terceiras etapas, né, de possíveis resultados da terceira etapa, eu vou abrir 2 saídas possíveis. Ok? Bom, agora chegou o momento de a gente montar os resultados. Vamos lá. Para a gente montar é percorrer os galinhos da árvore com cuidado. Vejam, primeira seção: K, 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 K. Segunda seção: K, 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 C. K, K, C, K. Eu vou acelerar um pouquinho, né, para não ficar tão chato. Ok? Conseguir acompanhar a montagem exige um pouquinho de cuidado, né? Tem que prestar atenção em qual bracinho, qual galho da árvore você tá, para não se equivocar e trocar alguma letrinha de lugar. Perfeito? Agora que nós estamos visualizando todos os resultados, nós podemos responder as 2 perguntas que foram feitas pela questão. Primeira: quantos foram os resultados obtidos? Vamos à contagem? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Então, temos 16 possíveis resultados,
ao lançar uma moeda 4 vezes sucessivas, ok? Segunda perguntinha, essa é um pouco mais especial. Em quantos deles ocorreram ao menos 2 caras? Bom, se eu não tivesse utilizado uma árvore de possibilidades, talvez responder essa segunda pergunta fosse um pouquinho mais delicado, um pouquinho mais difícil. Como nós temos a árvore construída, nós podemos fazer a identificação de quais são as respostas que interessam a este item B. Ter pelo menos 2 caras. Então vejam, tenho 4 caras, tenho 3, tenho 3, tenho 2, tenho 3, 2, 2, uma só, 3, 2, 2, uma só, 2, uma só e nenhuma. Portanto, para responder a segunda pergunta, era só contar quais foram os resultados que atenderam ao requisito. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Portanto, meus amigos, em 11 desses 16 possíveis resultados, nós teremos a presença de pelo menos 2 caras. Gostaram do vídeo, gente? Se gostaram, deixe seu like, né? É bem importante a gente utilizar a árvore de possibilidades, especialmente no estudo das chamadas probabilidades. Claro, quando a resposta é uma quantidade, talvez a árvore não seja a melhor opção. Mas quando é uma resposta que exige que eu identifique qual é o resultado, quais são os resultados que nos interessam, aí sim eu tenho uma real utilidade para a chamada árvore de possibilidades. Existe uma diferença entre uma análise quantitativa, para as quais tem outras saídas mais interessantes, e uma análise qualitativa, onde a árvore de possibilidades se encaixa de forma bem bacana. Ok, gente? E então, gostaram do vídeo? Foi útil para vocês? Deixe seu comentário. Sua opinião é muito importante e ajuda a melhorar o canal. Um grande abraço do tio Celo e até a próxima!